Vamos entrando aí, gente. Bruna e Lucéri. Tá faltando muita gente. Esperar o resto do pessoal entrar. Gente, mais uma lembrança. Não se esqueçam que dia 16, né, vence o nosso fórum, tá? É o dia em que vocês, né, é o dia limite para que vocês possam realizar a postagem do fórum de discussão e o comentário também da postagem do colega, né? Vence aí no dia 16 às 23h59, tá? Então não se esqueçam disso. Como a gente não vai ter aula durante a semana que vem, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me perguntar no WhatsApp, sem problema algum. E não se esqueçam disso, tá? Dentro daquelas regrinhas que eu falei para vocês. Uma pessoa só que vai postar, né? Uma pessoa só do grupo que vai fazer o comentário em cima do comentário do colega. Tem que colocar o nome de todo mundo do grupo. Tem que colocar qual que é o período, qual que é o turno, tá? Porque é feito o fórum junto com a turma da manhã e a turma da noite. Beleza, meus queridos? É a VA3, Bruno. Umas 2 aulas atrás eu expliquei direitinho como é que ela é feita. É a nossa VA3, que é dia 16. Tá? Qualquer coisa, dá uma olhadinha, qualquer coisa você me chama, que eu te explico. Tá? Bom, então vamos continuar, né, gente? Então eu falei para vocês que a penhora de crédito ela é feita geralmente mediante a apreensão do título, mas para todos os fins e efeitos até que haja apreensão desse título ou caso ela não seja possível, né? Por exemplo, no caso de um crédito que vai ser recebido oriundo de um processo judicial, enfim, tá? Essa intimação, até que haja também apreensão do título, essa penhora ela é feita através da intimação do terceiro devedor para que ele não efetue o pagamento para o executado e também a intimação para o executado para ele não dispor do crédito, né? Para ele poder ficar atento. E aí o que acontece, gente? Se por um acaso, né, o executado se recusar a entregar o título, essa nota promissória, por exemplo, a Elza não quis entregar a nota promissória da Lucélia de jeito nenhum, tá? Para mim, não quis entregar judicialmente essa nota promissória. Vai ser considerado, gente, que existe esse crédito mediante a confissão do terceiro em relação a essa dívida. Então, se a Lucélia falar, não, realmente eu estou devendo, o valor é tanto, considera-se, então, que substitui essa apreensão do título, tá? Trocando, né, em miúdos, substitui essa apreensão do título, tá? E aí, gente, o terceiro ele só fica livre da dívida se ele efetuar o pagamento em juízo. Quer dizer o seguinte, se a Lucélia for teimosa, né, e efetuar o pagamento para a Elza, ela vai ter que pagar de novo? Sim ou não? Foi teimosa, foi devidamente intimada, foi lá e pagou para a Elza. Vai, né, gente? Lógico. Porque quem paga mal, paga quantas vezes? Quantas forem necessárias, não é isso? Então, ela foi devidamente intimada, foi lá e efetuou o pagamento para a Elza. Vai ter que pagar de novo, tá? Ela só fica livre da dívida, só vai ser dado quitação a ela se ela efetuar o pagamento em juízo. E aí, mais uma outra questão, né? Pode acontecer, isso acontece, de verdade, tá, gente? De o executado entrar em conluio com o terceiro, né, para poder tentar ali de alguma forma frustrar as expectativas do exequente. Então, vamos supor. Roberto, Oi. mas aí no caso, por exemplo, se ela pagou errado, provavelmente na prática ela vai solicitar para o juiz poder pedir esse valor, não? Como é que é? Não, mas se ela pagou errado, eu não vou virar e falar assim, ô Elza, devolve esse valor. A Lucélia vai ter que pagar de novo. Ela não está exonerada da dívida, entende? Sim, mas na prática, Se ela não tiver mais dinheiro, né? Por exemplo, se ela não tiver mais dinheiro e aí eu conseguir achar esse dinheiro, porque o problema é o seguinte. não só isso. É Fala. se chegar para o juiz e falar, olha, eu paguei para ela, tá aqui o comprovante da transferência, ele pode pedir para que o juiz intime a Elza devolver o valor, não? Ou pagar o juiz.
O juiz não vai entrar nesses detalhes, ele vai virar para ela e falar assim, você foi devidamente intimada? Foi. Você sabia que você só se exoneraria da dívida se efetuasse o pagamento em juízo? Sim, então você continua devendo. E agora você tem que pagar aqui, entendeu? É isso que ele vai Entendi. fazer. Ele não vai virar e falar assim, ah, coitadinha, ela pagou errado. Vem cá, então, deixa eu te dar um abraço e deixa eu cobrar da Elza. Ainda mais sendo dinheiro, Bruno. Dinheiro some. Ela pagou hoje para a Elza já deve ter sumido com esse dinheiro. Entendeu? Dinheiro Eu tava some. falando sobre transferência, né? No caso, você tá falando dinheiro em espécie ou dinheiro... Não, Porque transferência tem como independentemente. comprovar, ué. Não, beleza, Bruno, só que ela pagou errado. E aí ela não se exonera do pagamento, entende? Ela continua devendo. Ela pode, inclusive, eventualmente, ser executada? Pode. Por quê? Porque o exequente se subroga nos direitos do executado. Então, ele pode, inclusive, executar a Lucélia? Pode. Por quê? Porque ela pagou errado. Entendeu? Não tem, Entendi. ela só É, poderia igual a Lucélia falou, ela que lute, tipo assim. exatamente, é isso aí. Ela que lute, tá? Porque ela pagou errado. Ela que faça, exatamente. Ela que corra atrás porque ela pagou errado. Infelizmente, ela que entre depois na justiça contra a Elsa para poder ser ressarcida. Então, isso é muito sério, gente. Se você for intimado para efetuar um pagamento, né, porque o crédito foi penhorado, você tem que pagar isso em juízo, não paga de outra forma. Você pode ter a melhor das intenções. Infelizmente, você vai continuar devendo, né? É bem claro, o artigo é bem claro. Ah, professor, eventualmente o juiz pode determinar que a Elsa devolva esse dinheiro? Pode, mas se for dinheiro, gente, transferiu para a conta da Elsa, muito provavelmente não deve ter sido transferência. Se foi transferência e a Elsa já sacou, o dinheiro já sumiu. Porque se acontecer, ah, professor, e se acontecer uma coincidência da Lucélia transferir para a Elsa e aí esse dinheiro ser penhorado, ótimo, tá? Melhor das hipóteses, né? Mas geralmente não é assim que acontece. Né? Se não for assim que acontecer, não tem jeito, a Lucélia vai continuar devendo. Ela não se exonera da dívida. E aí tem uma outra questão, tá? Pode acontecer, gente, do terceiro devedor, né? O caso, por exemplo, da Lucélia, que é terceira, dela entrar em conluio com o executado. Então, a Elsa vira para a Lucélia e fala assim, ô Lucélia, o negócio é o seguinte, você está me devendo aqui R$ 6.000, né? A gente acordou aqui que você está me devendo, a gente fez aqui a sua nota promissória e tudo, eu te emprestei os R$ 6.000, você tem que me pagar os R$ 6.000 dia 16 de junho. Vamos fazer um trato? Nós vamos fazer o seguinte, eu vou falar que você já me pagou esse valor, já tem mais de um mês, tá? Você fala que foi entregue para você a nota promissória, mas que você já rasgou, queimou, que você não está sabendo de mais nada, né? Que você já pagou, que você não sabe de mais nada. E aí a gente faz um trato no seguinte: ao invés de você me pagar R$ 6.000, dia 16, você me paga, por exemplo, até depois, só que você vai me pagar só R$ 4.000. Só que você tem que ficar caladinha, você já tem que ter falado que você já me pagou. E eu vou, inclusive, confirmar isso para o juiz, tá? Vou confirmar que eu te dei a nota promissória e tudo, a sua nota promissória tá aqui, tá guardada, tá? Mas eu vou dizer que você já me pagou e que eu já te entreguei a nota promissória e a gente faz esse acordo. Pode. Se por um acaso, gente, houver um conluio entre o executado e o terceiro, eles estão em fraude à execução. Isso é considerado fraude à execução. Então, a quitação que for dada ao terceiro devedor vai ser tida em fraude à execução. É como se ela não existisse. A gente já estudou isso, né? Ela é ineficaz originariamente, tá? E aí que o juiz, geralmente, quando isso acontece, ele designa uma audiência. E aí, nessa audiência, ele chama o executado e o terceiro. E aí, gente, para que é essa audiência? Essa audiência é para o juiz entender o que está acontecendo e dar uma apertada também no terceiro, tá? Porque aí vai chegar nessa audiência, o juiz vai falar assim, ah, então quer dizer, né, ô Lucério, que você efetuou esse pagamento mês passado? Foi sim, excelência. E como que você efetuou esse pagamento? Ah, esse pagamento foi feito mediante, eu entreguei o dinheiro para a Elsa e ela me entregou a minha nota promissória. Ah, foi. E você sacou esse dinheiro de algum lugar? Ah, saquei. Então quer dizer que eu posso pedir a quebra do seu sigilo bancário que eu vou ver lá o seu saque nesse valor. Aí a Lucélia começa a gaguejar. Né? Aí começa a pegar mentira, tá?
Aí ela sai e fala assim, não, é porque eu peguei um dinheiro emprestado. Quer dizer que você pegou um dinheiro emprestado para poder pagar adiantado? Mas eu não estou entendendo. Sua dívida só ia vencer agora dia 16, por que você pagou isso adiantado? Aí o juiz começa a achar mentira, entendeu, gente? E aí começa a apertar, fala assim, ó, você sabia que mentir em juízo é crime? Você sabia que eu posso pedir para o Ministério Público oficiar, né, apresentar a denúncia contra você por falso testemunho? Você sabia, né? E aí, gente, começa a puxar a língua do terceiro. Por quê, gente? Porque quando a pessoa está mentindo, né, se ela não tiver ali uma estrutura psicológica muito boa, tá? Para ela poder sustentar a mentira, na hora que ela se sentir pressionada, ela vai falar a verdade. E juiz é mestre em fazer isso, por causa da experiência, né? E aí, geralmente, nessas audiências, o juiz consegue puxar a mentira, tá? Vai dar um aperto, tanto no executado quanto nesse terceiro. Essas audiências são o máximo, gente, tá? Provavelmente, não sei se vocês já viram, né? Mas é muito parecido o momento, tá? Quando a testemunha, o juiz descobre que a testemunha tá mentindo, né? Aí é o máximo, né? É o top dos tops. Bom, se por um acaso, gente, né, foi feita a penhora do crédito e o executado não se manifestar a respeito dessa penhora, o exequente, então, ele vai ficar subrogado nos direitos do executado. É como se ele, né, gente, subrogação é uma substituição, então ele substitui o executado para poder receber aquele crédito. E aí o exequente, ele pode escolher em ficar com aqueles bens, ficar com aqueles direitos, né, que eventualmente foram penhorados. Então, se, por exemplo, for um procedimento de inventário, em ficar com aquela cota parte da herança, ou ele pode também, gente, optar pela alienação desses bens, ou seja, né, por um leilão desses bens, tá? Se for dinheiro, gente, dinheiro é mais fácil, né? Que aí dinheiro recebeu, pronto, quitou. Agora, se forem bens, né, se o crédito consistir em bens, aí existe esse direito de escolha do exequente em ficar com os bens ou em aliená-los, tá? Ou seja, né, levá-los a um leilão. Alguma dúvida, gente, até agora? Tranquilo? Beleza? Tranquilo. Então, ótimo. Então, eu vou continuar, tá? Ué. Pode falar. Beleza? Não, falei que tá beleza. Então ótimo. Então, vamos continuar, então. Aí, vamos para o próximo, então, o próximo tipo de penhora, que é a penhora de cota de ação, ou de cotas ou de ações de sociedades, tá? Primeira coisa, gente, a gente tem que pensar o seguinte: o juiz, sempre de acordo, né, com o artigo 861, ele vai oportunizar para a sociedade ela tentar se ajeitar, tentar se reconfigurar para poder comprar, né, aquela cota parte do sócio que está devendo, que está sendo executado, ou para que ela compre aquelas ações daquele sócio que está sendo executado. Por que, gente, isso? Porque se a gente for pensar numa sociedade, principalmente uma sociedade pequena, geralmente as pessoas elas são sócias, até mesmo por afinidade, são pessoas que são amigas, pessoas que têm bom relacionamento. Então imagina uma sociedade pequena, gente, a cota parte de um dos sócios que está sendo executado, isso ser levado, por exemplo, a um leilão, ou isso ser liquidado pela própria sociedade, ou seja, ser colocado à venda para um estranho entrar na sociedade, né? É muito complicado isso. Então, a primeira possibilidade sempre é de a sociedade se reorganizar, os sócios, né, se reorganizarem ali para poder tentar comprar aquela cota parte ou aquelas ações do sócio que está sendo executado, tá? E é isso que diz a redação do artigo 861. O juiz ele vai fixar um prazo, né, não superior a 3 meses, para que a sociedade, gente, apresente balanço especial na forma da lei, né, dizendo qual que é o valor da cota parte daquele sócio que está sendo executado, dentro daquela cota parte, qual que é o valor relativo à despesa, qual que é o valor de receita, qual que é o lucro, qual que é o prejuízo, tudo bem específicozinho, tá? Também, gente, né, esse prazo de 3 meses é para a sociedade oferecer cotas ou ações aos demais sócios, observado o direito de preferência legal ou contratual. Então, vai verificar lá no contrato social qual que é a porcentagem de cada um, né, qual é que é a questão da preferência, tá? E se por um acaso, gente, não houver interesse
né, dos sócios em adquirir a cota parte ou as ações daquele sócio que está sendo executado para que haja a liquidação dessa cota parte ou dessas ações feitas pela própria sociedade. É como se fosse, né, gente, esse procedimento de liquidação, a venda dessa cota parte, a venda dessas ações, tá? E aí, a sociedade, depois que ela fizer essa venda, ela tem que depositar em juízo o valor, né, respectivo, relativo à venda dessa cota parte ou dessas ações. E aí, o que acontece? Como eu falei para vocês, sempre vai ser dada a oportunidade para os demais sócios, eles se organizarem e comprarem a cota parte do sócio que está sendo executado. E então, para poder evitar essa liquidação, gente, ou seja, essa venda, né, para um terceiro, para um estranho, é permitido que a sociedade, sem redução do seu capital social, com reserva, né, com dinheiro de reserva mesmo, que ela possa adquirir a cota parte daquele sócio que está sendo executado ou as ações dele, tá? Isso sempre é permitido, né? Isso, obviamente, não se aplica à sociedade anônima, né, gente? Porque SA, né, ninguém se conhece, tá? Então, não faz diferença, né? Pode ser liquidado, pode ir a leilão tranquilamente, que não tem nenhum problema, tá? SA são, né, a Vale, por exemplo, tá? Não tem como você nem saber quais são todos os acionistas da Vale, né? Difícil. Bom, e aí o que acontece, gente? Esse prazo de 3 meses, né, que eventualmente ele pode ser prorrogado, pode. O juiz ele pode conceder um prazo maior, tá? De 3 meses, né? Embora o artigo 861 fale que o prazo é não superior a 3 meses, o juiz ele pode, nos termos do parágrafo 4º do artigo 861, dar um prazo maior. Se por um acaso, gente, o pagamento das cotas ou das ações liquidadas acabar superando o valor do saldo de lucros e reservas, tá? Ou acabar colocando em risco, gente, a estabilidade financeira da sociedade. Por que é que se preocupa tanto nessa questão da estabilidade financeira da sociedade? Por conta da função social da empresa. Isso aí vocês já estudaram em direito empresarial, né? Vocês sabem que a empresa ela tem essa função de geração de renda, de empregabilidade. Então, isso pode acabar colocando em risco essa estabilidade financeira e é uma cadeia, né, gente? Se está sofrendo aqui em cima, a pessoa que está cá embaixo, o empregado, ele pode acabar sofrendo. Então, para poder evitar esse problema, esse prazo, que inicialmente não seria superior a 3 meses, pode ser prorrogado, tá? Se por um acaso, gente, não houver interesse dos demais sócios, né, em exercer o seu direito de preferência, em adquirir a cota parte ou as ações daquele sócio que está sendo executado, e se por um acaso, gente, a liquidação dessa cota parte dessas ações for muito onerosa para a sociedade, o juiz ele pode determinar, então, que essas ações ou essa cota parte do sócio que está sendo executado seja alienada em leilão judicial, tá? Isso pode acontecer. Obviamente, tudo muito bem justificado, né? Mediante requerimento da sociedade, tá? Isso pode acontecer. Alguma dúvida, queridos? Eu sei que vocês amam o direito empresarial, não amam? Né? Essa parte é mais de direito empresarial. Eu sei que vocês amam o direito empresarial. Né? Vocês têm direito empresarial esse semestre? Não, né? Acho que não. Tem? Tem direito empresarial, né? Então, vocês amam o direito empresarial. Vocês ainda vão ter mais 2 direitos empresariais aí. Não, mentira, tem não. Esse semestre não, né? Vocês tiveram terceiro e quarto, não é? Terceiro e quarto. Depois você falou sobre a sociedade, eu lembrei. Acho que vocês têm no 8º e no 9º agora de novo. Bom, então vamos lá. Continuando, tá? Penhora de empresa, outros estabelecimentos ou semoventes, né? Se por um acaso, gente, a penhora recair sobre estabelecimento comercial, industrial ou agrícola, bem como, gente, sobre semovente, plantação ou edifício em construção, o juiz vai nomear um administrador depositário, gente, que vai ter que apresentar no prazo de 10 dias o plano de administração. É o planejamento de como que vai ser administrado aquele bem que está sendo penhorado, aquele semovente que está sendo penhorado. Eu vou ter que retirar ele vai ser retirado do executado, vai ficar sob minha guarda, então eu vou gastar isso de ração, eu vou gastar X, porque eu vou ter que colocar ele num determinado lugar. Então, assim, para poder prever todos os gastos e como que a administração vai ser feita, tá?
E aí, gente, é muito importante o seguinte, o juiz, ele vai ouvir as partes a respeito desse plano de administração e aí ele vai decidir. As partes, elas podem, em comum acordo, escolher um depositário, tá? Isso pode acontecer, né? Desde que as partes elas consigam conversar, né? Às vezes chega um ponto no processo de execução que as partes elas não conversam mais, elas se odeiam, tá? Mas se houver ali um acordo entre as partes, elas em comum acordo elas podem escolher um depositário, um administrador depositário, tá? E aí o juiz simplesmente homologa, né, a escolha feita pelas partes, tá? Se por um acaso, gente, pode falar. Não, já acabou. Oi? Não, pode. Cortei o microfone. Bom. Oi, Lucélia. Eu não entendi. Ô, Nope. A senhora estava respondendo as outras perguntas que você fez há mais tempo, acho que é tranquilo. Não, sem problemas. Não tem direito empresarial esse semestre. É. Eu amo direito empresarial. Ai, que bom. Ótimo. Bom demais. Então vamos lá, gente. Aí o que acontece? Se por um acaso a gente estiver falando de penhora, de edifício, gente, em incorporação imobiliária, só pode haver a penhora daquelas unidades que ainda não foram comercializadas, por motivos óbvios, né? As unidades que já foram comercializadas, gente, elas, embora, né, a propriedade ainda permaneça da incorporadora, já existe um contrato de compra e venda daquela unidade. E aí seria injusto com aquela pessoa que está efetuando o pagamento, que já firmou esse contrato, perder essa unidade que ela está comprando. Tá? Então, só pode haver a penhora nesses casos daquelas unidades que ainda não foram comercializadas. É bem lógico, né? É bem lógico, tá? E aí, o que acontece? Pode acontecer, gente, do incorporador ser afastado da administração? Pode. Se isso acontecer, vai ser formada uma comissão de representantes, né, dos adquirentes. E se por um acaso o financiamento dessa construção for feito, gente, por alguma empresa, né, por algum banco, o que vai acontecer é que uma empresa ou um banco ou um profissional indicado pelo banco, né, que vai fazer a administração das unidades, tá? E a administração também relativa aos valores, né, que forem recebidos. Se a gente estiver falando de alguma empresa, gente, que funcione mediante concessão, por exemplo, as empresas de telefonia, né, elas recebem uma concessão para elas poderem, no caso, executar aquele serviço de telefonia fixa em móvel, né, internet, isso é mediante concessão. Se acontecer, gente, dessa empresa ser penhorada, o que vai acontecer é que a penhora, ela vai ser feita, né, sobre a renda, sobre determinados bens ou sobre todo o patrimônio, e o juiz vai nomear como depositário preferencialmente um diretor dessa empresa, tá? Um diretor dessa empresa é que vai ser o depositário administrador, tá? Se por um acaso, gente, acontecer a penhora de um navio ou de um avião, isso eu já até cheguei a falar isso, para vocês. Se acontecer a penhora de navio ou de avião, eles podem continuar operando normalmente? Podem, tá? Só que eles só podem continuar as suas operações se houver o pagamento do seguro de riscos. Por motivos óbvios, né? Também, mais uma vez, é a questão da lógica. Por que é necessário essa questão do seguro de riscos? Porque se acontecer um acidente, gente, acontece um naufrágio, acontece a queda desse avião, o bem que estava penhorado, ele é perdido, a garantia, ela é perdida na hora, né? Então, por isso que é necessário o pagamento desse seguro. Então, o avião, ele só levanta voo, o navio só sai do porto penhorado se por um acaso houver o pagamento, a comprovação do pagamento desse seguro de riscos. Caso contrário, nada, né, não vai haver operação, nem do navio, nem das aeronaves, tá? E aí, gente, essa penhora, né, de estabelecimento, de semovente, ela só vai ser feita, ou de outros, né, de outros bens, ela só vai ser feita se não houver outros bens para poder efetuar o pagamento da dívida, tá? Aí o juiz autoriza esse tipo de penhora. Temos também
a próxima, que é a penhora de faturamento de empresa. Essa também eu acho o máximo, tá? De percentual de faturamento de empresa. Então, você sabe. Por exemplo, a Patrícia é dona de uma academia e ela está devendo o Fabrício. Tá? O Fabrício está executando a Patrícia e aí ele sabe que todo dia 10 tem pagamento de mensalidade. Então entra aquele tanto de dinheiro, né, na conta bancária da academia da Patrícia. O que é que o Fabrício, então, ele pode requerer ao juiz? Que um percentual do faturamento seja penhorado. Quem é que vai decidir qual que é o percentual de faturamento da empresa que vai ser penhorado? O juiz. Mas aí como é que acontece na prática? Geralmente o exequente ele já estipula o valor, né? Ele faz a sugestão de um valor e geralmente a gente coloca 30%, né, gente? Tá? Geralmente a gente coloca 30%, porque 30% é aceitável. O juiz analisa e aí ele verifica se vai dar essa porcentagem mesmo, ou se, conforme for o caso, vai conceder uma porcentagem menor, uma porcentagem maior. Enfim, mas em média é 30%, tá? Em média é 30% mesmo. E aí o que acontece, gente? Como é que o juiz ele vai fixar esse percentual de faturamento de empresa que vai ser penhorado? Ele vai verificar naquele caso específico qual que seria o percentual, né, possível de penhora sem prejudicar a atividade também daquela empresa. Né? Mais uma vez, a gente sempre tem que pensar na saúde financeira da empresa. Se eu, por um acaso, né, fizer a penhora de um percentual muito alto, eu vou satisfazer o crédito do exequente? Vou, mas, por outro lado, quais são os reflexos que isso vai me trazer lá na frente? Né? É uma análise econômica mesmo, gente, tá? Que o juiz tem que fazer. Né? Não são todos os juízes que fazem essa análise econômica, né? Esse caso, a gente tem uma análise econômica muito clara, né, do juiz tendo que verificar qual que é o percentual que ele vai conceder, verificando o que é possível para poder dar continuidade à saúde financeira daquela empresa, enfim. Mas não são todas as decisões que são pensadas dessa forma, né? Vocês sabem disso, tá? Bom, e aí, então, o juiz vai nomear também um depositário, né, um administrador depositário, tá? Para poder prestar contas, né? Olha, foi penhorado aqui 20% equivale a tantos reais, o valor atualizado do débito é tanto, foi abatido o percentual, esse percentual aqui que é tanto, então ainda está devendo tanto. Vai proceder uma segunda penhora de percentual do faturamento? Sim. Essa penhora vai ser sistemática? Sim. Ou essa penhora foi feita dessa vez? Já foi o suficiente para poder quitar o débito? Foi? Não foi? Entendeu? Tudo isso, gente, é, assim, devidamente, minuciosamente demonstrado ao juiz, tá? Para que haja o controle ali, para que não haja nenhum tipo de excesso também com relação ao executado, tá? Bom, e aí, por último, não menos importante, penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel ou imóvel, né? Conforme for o caso, gente, se o juiz verificar que esse tipo de penhora, ela é uma penhora que ao mesmo tempo vai atender aos interesses do exequente e ela é uma penhora que ela vai trazer menor gravosidade ao executado, ele vai autorizar essa penhora de frutos e rendimentos de bem móvel ou imóvel, tá? Essa penhora eu considero a melhor penhora para o executado. Para o exequente, nem tanto, né? Porque o exequente muitas vezes ele vai demorar muito para poder receber a totalidade do seu crédito. Mas para o executado, eu acho que ela é uma penhora muito interessante. Por quê? Porque ela é uma forma de preservar os bens do executado, né? Então, vamos supor o seguinte, o executado tem um apartamento, um único apartamento, tá? E esse apartamento, gente, ele está alugado. O apartamento desse executado é o bem de família dele? Sim. Ele pode ser penhorado? Não. Mas eu posso penhorar o aluguel que é recebido pelo executado? Sim. O artigo 867 possibilita com que o exequente requeira a penhora desse rendimento, tá? E aí o que acontece? O inquilino ele vai ser intimado, né, a efetuar esse pagamento em juízo, ou sendo nomeado um administrador, efetuar esse pagamento direto para o administrador, que vai dar a quitação e informar nos autos do processo, tá?
depositar o dinheiro em juízo para que o exequente possa fazer o levantamento e dando quitação, né? Então, assim, um procedimento lento, é um processo lento, mas é um processo que, para o executado, de todas as penhoras, eu acho que é a penhora que vai trazer menor consequência para o executado é essa penhora, né, de frutos e rendimentos. Frutos, né, vamos supor que você tem uma fazenda produtora de soja, uma porcentagem, né, uma parte daquela safra de soja foi penhorado. É possível? É possível. Isso vai trazer uma menor gravosidade para o executado? Sim. Entre penhorar a fazenda e penhorar uma parte da safra de soja, penhora uma parte da safra de soja, né? E aí, o que acontece, gente? Tudo também tem que ser descrito, né, pelo administrador de forma bem minuciosa no processo, tá? Então, ó, recebeu, vamos supor, o aluguel, né, no caso do aluguel, recebeu R$ 1.500 de aluguel, aí atualiza o valor da dívida, juros, correção monetária, abate os R$ 1.500. Aí no próximo mês, atualiza a dívida, juros, correção monetária, abate de novo o valor de R$ 1.500. No outro mês, e aí vai fazendo isso, entendeu, gente? Em doses homeopáticas, tá? Mas para o executado, eu acho que é a melhor hipótese é essa, né, dos frutos e rendimentos, tá? Eu não consigo ver como que isso vai ser negativo. Ah, professor, e se por um acaso o executado vive de renda? Ô, gente, eu entendo, mas dentre as possibilidades, é melhor você, né, não ter uma renda naquele momento, não ter aquela renda, do que perder o bem, né? Porque se você perde o bem, imagina, você não vai ter renda para o resto da vida. Aqui pode ser uma perda de renda temporária, tá? Então eu ainda considero ela muito boa, né? Alguma dúvida, queridos? Até o presente momento, tá tudo tranquilo? Tranquilo. E aí eu coloquei uma dica para vocês, né? Observe que no caso de dinheiro, num primeiro momento a gente tem apenas a indisponibilidade da quantia, e aí é só num segundo momento, quando a gente tem a transferência desse valor, no caso de penhora de dinheiro, né, gente? Só quando a gente tem a transferência do valor da conta do executado para uma conta judicial, é que a penhora é de fato efetivada. É só nesse momento que a gente tem realmente a realização da penhora. E coloquei um caso prático para vocês aqui, um casinho, né? Antônio está sendo executado em virtude de título executivo extrajudicial de quantia. Sendo devidamente citado, não efetuou o pagamento no prazo previsto em lei e, dessa forma, passou-se a realizar a penhora de seus bens. Neste passo, sua conta salário teve determinada quantia tornada indisponível, tá? Nesse caso, qual atitude deverá ser tomada por Antônio? Antônio deverá comprovar em 5 dias que a quantia tornada indisponível é impenhorável nos termos do artigo 854, parágrafo 3º, inciso 1 do CPC, né? Para poder tentar ali, naquele caso, desbloquear o valor que está bloqueado de forma indevida relativo aí à sua conta salário, tá? Coloquei para vocês também uma notícia lá do Tribunal de Justiça do Distrito Federal referente à penhora de crédito decorrente de pagamento com cartão e vale alimentação, que é muito legal, né? Acho que vale a pena vocês darem uma lida nessa notícia, foi muito, muito interessante. E aí, então, na próxima aula, que vai ser dia 16, nós vamos ver, então, a gente começa a ver a parte de avaliação e adjudicação de bens, né? A gente já vai caminhando, assim, mais para o final da nossa matéria. De acordo com as minhas previsões, a nossa matéria ela termina no dia 30 de junho, tá? Que eu coloquei, né? Eu fiz a reorganização dela em virtude da avaliação inicial de vocês ser agora dia 6 de julho. Eu fiz a reorganização da matéria, então eu devo acabar a matéria de vocês no dia 30 e vou deixar ainda o dia 2 de julho para a gente poder tirar dúvida, né? Fazer uma revisãozinha da matéria, tá? Os pontos mais importantes. Ok, meus queridos? Então, para quem porventura for fazer minha suplementar, excelente prova, né? Em caso de qualquer problema que tiver na prova, né? No momento da prova, me contar, né? Entre em contato comigo, tá? Se tiver de algum outro professor, entre em contato com o professor, né? E nós não temos aula, então, no dia 9 nem no dia 11. Beleza, meus queridos? Então, um beijo enorme para vocês, né? Fiquem com Deus. Vou colocar essa aula lá no SF Web. Excelente semana para vocês, ótimo fim de semana,
tá? Um beijo enorme para vocês, viu, gente? Beijo. Beijo, beijo, beijo. Pode voltar, Bruno, porque senão eu vou ter que te executar, né, mais vezes, tá? Beijo, beijo. Beijo, 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 gente.